Boa noite, Narinhas. Estamos de volta com Escutando Historinhas do Fernando, né? Mas as histórias não são minhas. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gente, lembrando, antes de começarmos a historinha, antes de rezarmos para terceiros, nós rezamos por nós mesmos. Muito bem? Isso é uma dica do grupo de intercessão, certo? Então, antes de nós rezarmos para os outros, nós rezamos para nós mesmos. Certinho? Certinho. Vamos então à historinha. Essa história não é minha, né? Mas vamos à historinha. Essa história chama-se A Providência Divina. Então havia uma pequena cidade, uma grande pequena cidade, em que havia um grande mercado, certo? E aí, nessa grande pequena cidade, havia um casal de idosos, né? Era um senhor e uma senhora, que eram pobres, né? Eles eram humildes, eles eram pobres, eles viviam numa casinha humilde, pobre, no alto do morro, certo? Saindo da cidade, certo? Certo. Muito bem. Então o que acontece? Acontece que naquela região, naquele país, né, havia diversos mercadores, e os mercadores andavam para lá, para o país, andavam para cá, para o país, vendendo o quê? Suas mercadorias. E eis que um belíssimo dia, dois mercadores foram para a grande, pequena cidade vender o quê? Mercadorias. Muito bem, muito bem. E eles venderam suas mercadorias, e o dia foi passando, e passou a manhã, e passou a tarde, começou a escurecer. Eles estavam ali vendendo as mercadorias e falaram assim: gente, precisamos de um lugar para dormir. E aí, eles procuraram um lugar para dormir, um hotel, só que o hotel já estava lotado. E procuraram o próximo hotel, mas ele já estava lotado. E procuraram o próximo hotel, mas ele já estava lotado. E procuraram as pousadas, mas elas já estavam lotadas. E todos os lugares que eles procuravam para dormir estavam lotados, muita gente na cidade naquela época. Aí eles começaram a sair da cidade e procurar as casas para poder pedir pousada nas casas, né? Como é que funciona a pousada nas casas? Você pede para você dormir uma noite na casa da pessoa para continuar a sua viagem no dia seguinte, sem custo nem nada. E as pessoas faziam isso no passado. E as pessoas abriam suas casas, né, para abrigar os viajantes, e os viajantes dormiam na casa das pessoas e continuavam suas viagens no dia seguinte, sem maiores custos nem nada. Muito bem? Então eles foram fazer isso, né? Procuraram um lugar para dormir. Só que ninguém dava lugar para eles, então eles foram saindo da cidade. Saindo da cidade, eles começaram a subir o morro. Subindo o morro, eles viram uma casinha lá no alto do morro, uma casinha pobrezinha. Eles chegaram na porta da casinha pobrezinha e fizeram o quê? Dançaram a Macarena! Não, né? Eles bateram na porta da casa. Todo mundo comigo, ó. Toque, 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 toque. Muito bem? Aí, né? Um senhor veio atender a porta. Boa noite, boa noite. Aí os dois mercadores explicam para o senhor, né, o que aconteceu. Olha, senhor, nós somos dois mercadores. Nós tínhamos aqui vender nossas mercadorias, mas nós acabamos gastando todo o nosso tempo vendendo as mercadorias. E agora é tarde, nós precisamos de um lugar para dormir. O senhor poderia nos dar pousada? Né? Aí o moço chega e responde: só um minutinho. Ele consulta com a senhora, né, a dona da casa também, que é a esposa dele, e eles resolvem dar abrigo, sim, aos dois mercadores. E os dois mercadores entram, e eles veem aquela casa humilde, aquela casa pobrezinha, com móveis humildes, pobrezinhos, com quartos humildes, pobrezinhos, com moradores humildes, pobrezinhos, o senhor e uma senhora de idade, humildes e pobrezinhos. E esse senhor e essa senhora de idade receberam eles na casa deles, né? Receberam os mercadores em sua própria casa e dividiram com eles, com os mercadores, né, seus alimentos e o que eles tinham dentro de casa. Né? As suas camas, no caso, vocês podem dormir nesse quarto com a caminha, e tudo muito simples, tudo muito pobre, tudo muito, muito humilde. E os mercadores perceberam aquilo, repararam aquilo, não é? E aí eles se deitaram na cama com a barriguinha cheia, porque o senhor e a senhora dividiram a comida que eles tinham. Também uma comida humilde, uma comida pobre, né?
mas dividiram com eles a comida que eles tinham, né? E eles foram dormir com a barriguinha cheia, numa caminha confortável, por mais que não fosse uma cama de luxo, fosse uma cama humilde e pobre, uma caminha confortável, e foram dormir para acordar no dia seguinte. E eles dormiram muito bem, e a lua passou, e o sol raiou, e os passarinhos cantaram, e o galo cocoricou. Muito bem? Muito bem. E aí, acontece que um mercador virou pro outro, quando eles acordaram no dia seguinte, no raior do sol, e falou assim: meu amigo, vem aqui. Aí ele foi lá. Aí ele falou assim com o outro: você percebeu que esse casal aqui é humilde? É pobre? Sim, eu percebi. E você percebeu que eles dividiram tudo conosco? Sim, eu percebi. Né? E que eles nos deram um quarto para dormir? Sim, eu percebi. Com cama? Sim, eu percebi. E nos dividiram comida conosco? Sim, eu percebi. Nós podíamos ajudar esse casal. É verdade, nós podíamos ajudar esse casal. O que a gente podia fazer para ajudar esse casal? Quer saber? Eu tenho uma ideia. Aí eles se levantaram, espreguiçaram todos, espreguiçaram, jogaram o braço pro lado, bocejaram, aquela bocona enorme, aquela bocarra, né? Abriram aquela bocarra, fizeram aquele bocejar, e levantaram os braços, torceram os braços para cá, e levantaram as pernas, muito bem. Aí, né, depois de espreguiçar, eles foram sair de casa, né? E eles cumprimentaram o dono e a dona de casa, né, o senhor e a senhora idosos, e foram sair, né, que é o correto, né, o comum de se fazer. Você vai sair no próximo dia para continuar a sua viagem. Então eles foram sair para continuar a sua viagem depois de se despedir do dono e da dona de casa, né? E aí, quando eles estavam à porta, né, o mercador parou e falou o seguinte: com licença, senhor, mais uma coisa, o senhor nos deu abrigo, o senhor dividiu a sua comida conosco, e nós percebemos que o senhor mora em uma casinha muito humilde, então, como um presente, um agrado, nós gostaríamos de te dar este presente, né? Que era uma sacolinha, uma bolsinha, uma pequena bolsa, assim, né? E aí ele falou: olha, dentro dessa bolsa tem uma determinada porcentagem do ganho, né, do lucro que nós tivemos vendendo nossas mercadorias nessa cidade. E nós gostaríamos de dividir essa porcentagem do lucro com o senhor, como um agrado por o senhor ter nos dado pousada esta noite, quando nós não encontramos abrigo em outros lugares. E aí, o senhor e a senhora aceitaram com muita felicidade aquele presentinho, né, aquele agrado, e os mercadores saíram para vender as suas mercadorias em outras regiões do país e viajar mais um pouquinho. E a história continua mais tarde. Um grande beijo, fiquem com Deus, meus amores. Tchau, tchau.